Olá, amiguinhos! Boa tarde! Tudo bem com vocês? E aí, vocês estão se cuidando bem? Estão obedecendo a mamãe e ao papai? Já estão indo para a escola direitinho? Ah, que bom, né, meus amiguinhos? Então, nós hoje estamos aqui para mais uma aulinha de evangelização da casa de Dr. Herman. E antes de começar, nós vamos fazer a leitura daquele nosso amigo, o Evangelho. E hoje nós vamos ler o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos começar? Evangelho segundo o Espiritismo, prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto. Que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, e que, em um hino sagrado, elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. É uma linda mensagem, logo no início do Evangelho, não é, meus amiguinhos? Porque ela resume todo o caráter e o objetivo deste livro, né, do Espiritismo, enfim. E hoje nós lemos este texto aqui porque nós vamos falar em nossa aulinha de um espírito muito especial para nós espíritas, que foi um verdadeiro espírito do Senhor nesta encarnação de que vamos falar. E continua sendo, porque nós sabemos que o espírito é eterno, ele não morre. Então, na aulinha de hoje, nós vamos falar dessa pessoa que foi e é um grande homem muito importante para a doutrina espírita, que é o Leon Denis. Vamos então fazer a nossa prece? Deus, nosso Pai querido, Jesus, nosso mestre e amigo, espíritos amigos, benfeitores que nos amparam, que nos ajudam, é com muita alegria e gratidão que pedimos a permissão para iniciar mais uma aulinha de evangelização da casa de Dr. Herman. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, meus amiguinhos, nós vamos começar a nossa aulinha de hoje, que é muito especial, porque nós vamos falar de uma pessoa muito especial, o Leon Denis. E a aulinha de hoje, o nosso tema vai ser os 95 anos de desencarnação de Leon Denis, que foi tão importante para o Espiritismo. Leon Denis viveu na mesma época que Kardec.
ele chegou a conhecer Kardec. E se Kardec codificou a doutrina espírita, ou seja, organizou todos os ensinamentos dos espíritos nos livros que nós hoje estudamos, o papel do Leon Denis também foi muito importante, porque quando Kardec desencarnou, Leon Denis continuou a divulgação do espiritismo, ou seja, ele consolidou a doutrina espírita, ele fortaleceu, ele firmou a doutrina espírita através de suas palestras pelo mundo e também através dos livros que ele escreveu. Vamos, então, conhecer a história deste homem tão importante desde pequenininho? Vamos conhecer? Fátima Moura, Leon Denis, criança como eu. Essa é a história de um menino muito querido e inteligente que adorava a natureza e fazer amigos. Seu nome é Leon Denis e ele nasceu na cidade de Foug, na França, no dia 1º de janeiro de 1846. Leon Denis era uma criança especial. Ao completar 8 anos, sua mãe Anne Lucie o ensinou a ler e escrever, tornando-se ele um grande amigo dos livros. Quando Leon fez 9 anos, eles se mudaram para a cidade de Estrasburgo e logo depois para Bordeaux. Seu pai foi ser empregado na Casa da Moeda de lá. Leon precisou ajudar a deixar as moedas bem brilhosas e limpinhas, e com isso aumentar o salário que era usado nas despesas da casa e para cuidar de mamãe Denise. Algum tempo depois, o Sr. Denis foi tomar conta de uma estrada de ferro no sul. Mais uma vez precisou da ajuda do filho, que cuidava da correspondência. Por causa disso, Leon deixava de fazer a coisa que ele mais gostava, que era ir à escola. Na cidade de Tours, para onde Leon se mudou aos 16 anos de idade, as coisas foram diferentes. Ele conseguiu voltar a estudar à noite, enquanto de dia trabalhava em uma cerâmica. Nunca abandonou seu sonho de conhecer o mundo. Por isso, desenhava mapas do céu, sonhando com as viagens que ainda iria fazer. 2 anos depois, quando tinha 18 anos, passando por uma livraria, viu um livro que mudou toda a sua vida. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Que maravilha, pensou ao folhear aquele livro. Leon levou o livro para casa e tanto ele quanto sua mãe Anne Lucie ficaram encantados com o que leram. O que nos importa saber, antes de tudo, é o que somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são os nossos destinos, o porquê da vida. De tanto amar os livros, Leon Denis se tornou escritor e escreveu obras maravilhosas que encantaram a todas as pessoas, fazendo esse trabalho até ficar bem velhinho. O Porquê da Vida foi o seu primeiro livro publicado. Mamãe Anne Lucie cuidava para que Leon não fosse interrompido enquanto trabalhava. Ela o amava muito e Leon retribuía esse amor, escrevendo longas cartas a ela, quando estava fora de casa divulgando os livros que escrevia. Com 80 anos de idade, Leon Denis, totalmente cego, escreveu com a ajuda de sua secretária Claire o livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, dando assim um grande exemplo de sua perseverança e força de vontade. E para falar de tudo que aprendeu, principalmente no Livro dos Espíritos, ele se transformou no maior orador de todos os tempos. Seu sonho de viajar se tornou realidade, tornando-o conhecido na França e em outros países. Leon Denis
Foi o maior divulgador da doutrina espírita que o mundo já conheceu. Leon Denis, criança como você, gostava de aprender da natureza e de fazer amigos. Sua vida foi um exemplo de estudo e trabalho, assim como eu espero que seja também a sua vida, que irá conhecer através desse livro um pouquinho da história desse grande homem de bem. Fátima Moura. Viram, amiguinhos, como ele foi uma pessoa de coragem e de valor? E nós estamos falando sobre ele hoje, porque ele desencarnou no dia 12 de abril de 1927, aos 81 anos de idade. E assim, no dia 12 de abril de 2022, faz exatamente 95 anos da desencarnação de Leon Denis. Por isso, nós estamos dedicando a nossa aulinha de hoje a falar um pouquinho sobre ele. E vocês viram como ele foi uma criança super comportada, estudiosa, gostava de ajudar os pais, não teve muita oportunidade de estudar na escola, porque a família dele era pobre, precisava mudar de cidade sempre para que o pai conseguisse trabalho. Ele ajudava o pai trabalhando. Quando ele ficou maiorzinho, aí ele começou a estudar à noite, porque ele trabalhava durante o dia, mas ele não conseguiu estudar muito. E aí, mesmo sem poder ir à escola, ele estudava em casa, sozinho. Ele aprendia sozinho. Por que isso? Porque ele tinha vontade, ele tinha curiosidade para aprender sempre coisas novas. E assim, como vocês viram, aos 18 anos, ele conheceu o Livro dos Espíritos, porque ele adorava ler. Ele adorava visitar as livrarias, ficar lá olhando aqueles livros que ele tanto amava. E um dia ele conseguiu comprar esse livro que chamou a atenção dele na vitrine da loja, o Livro dos Espíritos. E quando ele leu esse livro, ele descobriu que a missão dele estava ali, que ele era espírita. E a mãe dele também leu aquele livro, porque ele lia escondido da mãe. E a mãe descobriu e começou a ler também, para ver o que o filho estava lendo. E ela também se tornou espírita depois que leu o Livro dos Espíritos. Leon Denis era uma pessoa simples, mas um homem de coragem, um homem determinado que gostava de aprender. E desde criança ele era assim. Ele amava a natureza, gostava muito de observar as paisagens, ele gostava de música. Ele era um homem que valorizava a criação de Deus. E aí, quando ele ficou adulto, ele começou a trabalhar como representante comercial, precisava viajar. E assim, depois de se preparar através do estudo da doutrina espírita, ele começou também a divulgar o espiritismo. Em suas viagens, ele aproveitava também para fazer palestras, para levar a doutrina espírita a todas as pessoas. E por isso, ele ficou conhecido também como o apóstolo do espiritismo. Isso, meus amiguinhos, porque ele propagou, ele espalhou essa grande ideia que surgiu, este grande movimento, esta doutrina espírita.
Ele ajudou muito a espalhar essa doutrina para vários lugares diferentes em suas viagens, não é? E ele foi um homem de muita coragem. Por quê? Por que a tia disse isso? Porque ele enfrentou muitas dificuldades durante a vida dele, não é? Desde pequeno, precisando trabalhar, com poucos recursos, gostava de estudar, mas não podia estudar como ele queria, preferia ficar lendo os seus livros, a brincar com seus amiguinhos, né? Preferia ajudar os pais também a brincar, a fazer as coisas comuns de crianças, né? Então, ele sempre teve uma vida muito difícil, enfrentou também, desde cedo, problemas de saúde e, ao longo de sua vida, ele foi perdendo também a visão, porque quando ele era jovem, ele estudava à noite. Naquela época não havia a luz elétrica, então a iluminação era a luz de vela, aquela luz fraquinha, e assim ele foi prejudicando a visão dele. E em um determinado momento da vida dele, ele ficou cego, ele foi perdendo a visão até ficar completamente cego. Mas vocês acham que ele desistiu de escrever os livros, de responder às cartas que ele recebia, de pessoas que às vezes tinham dúvidas sobre a doutrina espírita? Vocês acham que ele desistiu de tudo porque ele ficou cego? Não. Ele contratou duas secretárias que o ajudavam nessa parte e também ele começou a aprender o braille, que é um sistema de escrita através do tato. A pessoa passa os dedinhos assim nos relevos, cada forma de relevo representa uma letrinha, e aí ele começou a aprender o braille para que ele continuasse com o seu trabalho de leitura e de escrita também dos seus livros, que são tão importantes para nós que estudamos a doutrina espírita. Ele desencarnou aos 81 anos, trabalhando. As suas últimas palavras foram sobre um livro, um prefácio de um livro sobre Kardec, que ele estava escrevendo, e ele disse para a secretária que era preciso resumir, organizar. Enfim, ele desencarnou trabalhando, preocupado com o trabalho que ele havia começado. Vejam só que espírito forte, determinado, consciente de sua missão, porque com certeza ele já reencarnou preparado para este grande trabalho, não é, meus amiguinhos? Por isso que a tia falou lá na leitura do Evangelho, né, sobre o prefácio, os Espíritos do Senhor. Leon Denis, com certeza, é um desses espíritos que encarnou para ajudar a humanidade, para espalhar a doutrina espírita pelo mundo, que hoje tanto bem nos faz, não é, meus amiguinhos? Então, nós temos que render mesmo todas as homenagens para este grande homem que foi Leon Denis nesta encarnação. E que com certeza, como espírito, ou talvez até reencarnado, quem sabe, continua ajudando com a sua coragem, com a sua determinação e com a sua luz. Com certeza, ele continua ajudando a humanidade a crescer, não é, meus amiguinhos? Então, o nosso muito obrigada a Leon Denis. E assim, meus amiguinhos, que nós possamos guardar em nossa memória e em nosso coração
este grande exemplo de homem e procurar a cada dia também fazer a nossa parte para ajudar o nosso planeta, para ajudar as pessoas que estão ao nosso redor e para ajudar a nós mesmos, porque através do conhecimento, né, do estudo e do desenvolvimento desse sentimento que todos nós temos no coração, que é o amor, através disso, com certeza, vamos nos tornando pessoas cada vez melhores. E é disso que o mundo precisa, não é, meus amiguinhos? Vamos, então, fechar os olhinhos para fazer a nossa prece? Deus, nosso Pai querido, Jesus, nosso mestre, amigo, espíritos amigos e benfeitores que nos amparam, que nos ajudam, é com muita alegria e gratidão que nós pedimos a permissão para encerrar mais uma aulinha de evangelização na casa de Dr. Erno. Que o Senhor possa abençoar todos os lares aqui representados e abençoar também, Senhor, o nosso planeta, toda a humanidade. Que o Senhor possa amparar todas as pessoas que estiverem neste momento passando por dificuldades e que o Senhor possa nos inspirar a sermos pessoas a cada dia melhores. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. E assim, meus amiguinhos, nós vamos encerrando mais uma aulinha de evangelização da casa de Dr. Erno. Essa aulinha tão especial no dia de hoje, não é, meus amiguinhos? Que possamos nos inspirar no exemplo deste grande homem, que foi Leon Denis. E que possamos nos inspirar também sempre do nosso querido Mestre Jesus, não é, meus amiguinhos? E assim, a tia vai deixando também um beijinho no coração de todos vocês. Tchau! Até a próxima aulinha!